sanguíneo. O Ah, sanguíneo se adapta, mas é muito expansivo, ele é o ar. Ele envolve, se comunica muito bem. Ele é o melhor comunicólogo, tá? Ele é um é. diplomata. Ele é um diplomata. Mas que não ele numa sala de aula, uma criança sanguínea presta atenção um pouquinho no que o professor falou, aí passou uma mosquinha, ele já está olhando para a janela. Lá fora da janela tem alguém jogando futebol, ele já está prestando atenção quem fez o gol. Quando vê, ele presta atenção em 70 coisas ao mesmo tempo e no final começa muitas coisas e não termina nenhuma delas. Aham. É. Por isso que eu separei aqui um Pequenos Passos. Não, maravilhoso, gente. Não, pequenos passos, o que que é essa ferramenta? É você, e tem tudo a ver, né, assim, para esse tipo de temperamento que você trouxe. Uhum. É você determinar objetivos curtos, fáceis e rápidos de serem atingidos. Justamente se pensando, né, que ele se distrai muito facilmente, tem que ser uma coisa para ser resolvida aqui e agora, rapidamente. E você vai realmente pequenos passos para que ele se sinta confiante, para que ele acredite nele mesmo, porque ele está conseguindo cumprir. Às vezes a gente coloca metas muito longas ou metas que não correspondem à realidade daquela criança naquela faixa etária. Às vezes a gente espera alguma coisa de uma criança e ela não está ainda nem com o cérebro desenvolvido o suficiente para atender essa expectativa. E aí você Isso. cobra e essa criança vai se frustrar porque ela não vai conseguir cumprir aquilo. E aí, de repente, nunca mais ela vai tentar fazer isso. Ela vai ter uma primeira impressão muito ruim dessa experiência. E depois, para você É, conseguir esse convencimento de tentar novamente, não, já passou para outro, o bonde já foi embora. Né? É bem isso do temperamento. Então, você é, colocar metas curtas, um passo de cada vez, uma atividade de cada vez. Primeiro você faz isso, rapidinho cumpriu, então vamos para o segundo passo. É uma coisa de cada vez, é mais fácil de você trazer foco para essa criança. E aí, quando perfeito. você traz foco e você consegue fazer com que ela cumpra aquele objetivo, aí sim ela se sente confiante e motivada para dar outro passo. É maravilhoso, maravilhoso. Em geral, o exemplo que eu uso para fleumáticos é em relação a livro. Fleumático nunca termina um livro. O, Mas se a o mãe fleumático ou a sanguíneo, você está professora. falando? Sanguíneo, desculpa, O desculpa. Que bom sanguíneo, que você me corrigiu. Que bom que Não, você me corrigiu. Sanguíneo. vamos... O sanguíneo não termina um livro nunca. Ele E pega um se a monte mãe ao ou a mesmo tempo. professora, se a mãe ou a professora falam assim, olha, hoje o seu objetivo é ler o primeiro capítulo. Aí ele vai Exatamente. conseguir. E quando ele estiver contente por ter conseguido o primeiro, ele no próximo dia vai conseguir o segundo, né? Exatamente. Tem um exemplo muito bom que está, se eu não me engano, no livro Amarelo da Disciplina Positiva, que fala também muito quando a criança está sendo alfabetizada, que os pais ficam, né? Adoram mostrar para os outros pais. Olha, ele já sabe escrever o nome dele, né? E aí vai lá e escreve o nome. Aí a criança trava na segunda, na terceira letra, ou faz alguma errada. Então, Ups, não, vamos uma por vez, né? Primeira isso. letra e comemore essa vitória, porque é uma vitória. Né? Não exige É. que ele escreva de uma vez o nome dele, palavra por palavra, letra por letra, e deve ser comemorado para realmente motivá-lo a buscar as demais. E aí você já entrou na próxima ferramenta, que é Que é empodere seus filhos, empodere sua certo? gente. É isso, não tem nem o que falar. Você tem que dar esse espaço para ele, né? Tem que É, permitir que ele participe, que ele se sinta importante, que ele se sinta empoderado a realizar as coisas. É isso que a gente espera de um adulto com autonomia, que tem iniciativa, porque a gente sempre fala isso. A disciplina positiva está aí para desenvolver essas habilidades de vida nessas crianças que vão pegar daqui a pouquinho um mundo que nem a gente sabe ainda qual é. Mas as coisas estão tão desenfreadas e as exigências de um mercado tá muito grande e correndo numa velocidade absurda. Então a gente precisa, é nossa obrigação desenvolver esse senso nas nossas crianças, porque eles vão precisar se adequar a um mundo que não é o mundo de hoje, que nem a gente sabe qual é. Então eles têm que ser verdade? flexíveis, eles têm que estar mais prontos, preparados e autônomos possíveis para atender essa demanda. Maravilhoso. Além disso, o que que eu mais aqui separei mais um. Ah, para isso eu quero contar uma historinha. Vamos lá. Sabe aquela história da cigarra
e da formiga? Ah, A cigarra fica cantando, aproveita que tá verão, olha que divertido, e canta e dança e tal. E a formiga fala: não, tem que trabalhar, tem trabalhar. que pegar comidinha, senão no inverno você não vai ter comida. Você tá louca, dona cigarra? Essa história que eu adoro. Quando a gente conta para uma criança sanguínea, a criança se identifica com a cigarra. Uhum. E tem que tomar cuidado com a forma que a gente conta isso, porque se a gente fica menosprezando a cigarra, você está menosprezando o seu próprio filho. Essa cigarra Sim. não sabe nada, tem que trabalhar assim e não sei o quê. Então, para as mães e pais tomarem cuidado para não menosprezar quando estiver contando, porque a cigarra é assim, ela é alegre, ela entretém os outros, ela existe um porquê da cigarra, entendeu? As formigas não estariam trabalhando tão alegres se não tivesse uma música bonita que a cigarra estava Não, cantando. eu acho, inclusive, maravilhosa essa sua colocação, sabe por quê? Eu, nessa história de cigarra e formiga, eu acho que eu sou muito mais formiga do que cigarra, mas eu invejo cigarra. Eu olho para ela e falo, meu Deus, eu queria ser um pouco cigarra, sabe? Para as coisas ficarem mais leves, mais tranquilas. Então é Sim, interessante você falar que muita gente coloca essa falta de valor assim na cigarra, mas não é. E é exatamente isso. Eu acho que as coisas se complementam e o equilíbrio é sempre a melhor parte da história, né? Então, isso. você vê, né, como é interessante o ponto de vista de cada um, né? E como a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai conversar com as nossas crianças, né? Porque eles acreditam em tudo que a gente fala. E se a gente É. fala que ser cigarra não é legal, ele pode acreditar para sempre que ser cigarra não é legal. Por E aí, isso se que é ele for bacana a gente conversar de uma maneira neutra, assim, sabe? Sem colocar os nossos julgamentos sobre as coisas. É importante que os nossos filhos conheçam os nossos valores e saibam aquilo que é importante pra gente, o que não é tão importante, mas tem os dois lados. Pode ser que ele esteja fazendo uma escolha diferente da sua, e não é porque é diferente da sua que ela tem que ser invalidada, né? Então, maravilha. é super importante isso, a gente não julgar o tempo inteiro. Aí volta também na questão da escutativa, né? Eu acho que as nossas Uhum. colocações também devem ser assim. A gente precisa se livrar desses julgamentos, porque esses julgamentos também vão criando crenças limitantes na gente. E essas Uhum, crenças verdade. acompanham a vida inteira e têm efeito sobre qualquer decisão que a gente tome. Então é bacana você pensar em você educar um filho para ser autônomo, significa isso, implica nisso. Implica você se despir realmente das suas opiniões, daquilo que colocaram em você, para você poder proporcionar um pensamento mais livre possível para que ele tenha o pensamento crítico dele e ele tome as decisões que ele quer tomar da vida. Uhum. Muito, muito bom. E aí, eu separei essa última ferramenta aqui, que é tarefas domésticas, para Ah, essa criança sanguínea. Que é uma criança que, na verdade, quando está servindo, quando está fazendo um serviço que ela se sente importante, como uma cigarra que canta e alegra os outros, ela se sente muito melhor. que Então, ela se sente tarefas domésticas. motivada, né? Exato. Ela E se aí, sente como é que é motivada, tarefas colaborar. domésticas? É bem interessante, eu estou tendo oportunidade, meu filho está com 1 ano e 7 meses agora, e eu estou tendo a oportunidade incrível de aplicar a disciplina positiva com ele desde sempre, desde que eu engravidei eu estou estudando. E Legal. ele já está numa fase agora que eu consigo envolver muito ele nas tarefas domésticas, e eu faço isso e é muito bonitinho. Ontem mesmo, depois da janta, eu chamei ele para me ajudar a colocar a louça na máquina. Então, assim, óbvio, não vou dar um copo de vidro para ele, mas eu dou o copinho dele de plástico, eu dou as colheres para ele colocar, e ele fica bonitinho lá. E aí você percebe, imagina 1 ano e 7 meses, você percebe no olhar dele, na respiração dele, o quanto ele está se sentindo por realizar isso, assim, sabe? Nossa, eu já tenho autonomia, eu já posso ajudar minha mãe a arrumar a louça. E isso é muito Isso legal, é você envolver a legal. criança em tudo, em qualquer tarefa, né? Às vezes também a gente fica muito nesse lance de ele não tem idade ainda para isso, ele não sabe fazer, sabe? Uhum, Ou às vezes até a criança tem por ela mesma uma iniciativa. Ela faz de um jeito que não é exatamente o jeito que o adulto faz, e não é exatamente o jeito que funciona. Só que você precisa incentivar ainda assim, ensinar, olha, isso aqui foi colocado de ponta cabeça, vamos virar, que essa é a maneira correta, mas não falar, não, você fez tudo errado, sai daqui, deixa que eu faço.
Porque aí você tá Isso. minando, né? Então, você É. envolver em trabalhos domésticos, em atividades domésticas, significa você também dar autonomia a essa criança, fazer com que ela se sinta responsável por aquele lar, que isso é bem Uhum. importante, que ele se sente responsável, ele passa a cuidar também daquilo, isso faz com que ele colabore com o ambiente familiar, com o cotidiano das famílias, e essa é uma ferramenta super fácil de ser aplicada, Verdade. né? Não exige um Muito. autocontrole, nem nada, é muito prático. A gente só precisa permitir que essas crianças participem mais realmente ativamente da nossa vida. Totalmente. Eu usei muito isso com o meu filho mais velho quando o mais novo nasceu. Porque para ele se sentir importante, enquanto eu amamentava o tempo inteiro o segundo, o primeiro tinha algumas tarefinhas que ele podia fazer. Pegar uma fralda e jogar no lixo, qualquer coisa e Um ajudando copo o de irmão. água para mamãe tá com sede, você pode me ajudar, por favor? Exatamente. E em nenhum momento ele se sentiu menos importante por não estar amamentando, por não estar no meu colo o tempo inteiro, entendeu? Porque ele sempre tinha ali uma tarefa, uma função muito importante que a família precisava dele naquela hora. E acho que também é legal, porque e é excelente esse exemplo que você está dando, porque eu acho que muitas famílias passam por isso, né? De irmão mais velho, quando chega o bebê, enfim. Ele não se sente fora, né? Uma pecinha Sim. fora, porque realmente os cuidados com o recém-nascido são imensos no começo. A mãe, por mais que você preste atenção no mais velho, o recém-nascido te exige muito, se você estiver amamentando então exclusivamente, é uma loucura. E a gente tem que olhar para esse filho mais velho, né? A gente tem que fazer com que ele saiba, olha, não é porque alguém chegou que o seu lugar tá fora. Não, você é aqui, o seu lugar é esse, ocupe ele. É isso Mamãe aí. tá aqui para te Alguém ajudar a comentou ocupar. aqui, já passou, acho que chama Veloar, não tenho Deixa eu certeza. passar aqui. Comentou falando para passar pomadinha no irmão. Eu Ah, falei, que gente, bonitinho.